aqui chegamos para darmos continuidade ao programa com o Dr. Silmar, porque logo em seguida, às 7h30, teremos o programa com os pais. Vamos convidar a todos a colocar de pé, só para termos uma oração, para nós começarmos então o nosso momento nesta hora. Oremos. Senhor nosso Deus, te agradecemos pela oportunidade de estarmos mais uma vez aqui. Obrigado pelas orientações que nós temos recebido de Ti. Que o Senhor continue usando o Dr. Silmar e também a nós, para que possamos colocar tudo isso em prática para a Tua honra e Tua glória. Queira ser com aqueles que planejaram vir e que estão vindo, que também possam usufruir deste programa, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Tentar cantar o corinho acompanhando a letra. São 8 os remédios que Deus dá, que bênção, maravilha me será. Viver assim pra Deus, pra sua glória, por fim alcançarei final vitória. O meu corpo em sacrifício entregarei, puro, santo e agradável lhe farei. Com a mente renovada cada dia, viverei com mais saúde e alegria. Água pura que Deus me dá, 8 copos todo dia, não precisa economia, o meu corpo vai purificar. Me refrigera. Pele que jamais se viu, toda impureza vai sair. São 8 os remédios que Deus dá, que bênção, maravilha me será. Viver assim pra Deus, pra sua glória, por fim alcançarei final vitória. Oxigênio renovado, cérebro fortificado e o meu pulmão agradecer. São 8 os remédios que Deus dá, que bênção, maravilha me será. Viver assim pra Deus, pra sua glória, por fim alcançarei final vitória. Como é saudável a luz do sol, quantas bênçãos ele traz, a saúde eficaz, vitaminas em seus raios mil. Traz alegria e
bênção, maravilha me será. Viver assim pra Deus, pra sua glória. Por fim alcançarei final vitória. O meu repouso vou desfrutar. 8 horas eu preciso pra acordar com um sorriso e encarar um novo dia assim. Um banho morno e vou descansar. Logo após anoitecer, sem o estômago encher, muita endorfina eu terei. São 8 os remédios que Deus dá. Que bênção, maravilha me será. Viver assim pra Deus, pra sua glória. Por fim alcançarei final vitória. Meu exercício eu vou fazer. Meu estresse já vai embora, a doença já cai fora. Pernas, corpo e braços vou mexer. Com exercício a dor vai ceder. Bomba a circulação, fortalece o coração. E meu peso extra vou perder. São 8 os remédios que Deus dá. Que bênção, maravilha me será. Viver assim pra Deus, pra sua glória. Por fim alcançarei final vitória. Frutas, verduras eu vou comer. Com castanhas e cereais, com legumes vegetais, com meu alimento enriquecer. Ter hora certa pra refeição. Ter jejum, um bom almoço e a jantinha de bom gosto. É um viver saudável, meu irmão. São 8 os remédios que Deus dá. Que bênção, maravilha me será. Viver assim pra Deus, pra sua glória. Por fim alcançarei final vitória. A temperança vai me ajudar. O equilíbrio é legal, tudo que é demais faz mal. Nunca a gente deve exagerar. Algumas coisas não me convém. Desfrutar sem abusar, o que é bom valorizar. Estou me preparando para o céu. São 8 os remédios que Deus dá. Que bênção, maravilha me será. Viver assim pra Deus, pra sua glória. Por fim alcançarei final vitória. Deus sempre sabe o que é melhor. Quando eu faço do meu jeito, tudo entorta e dá defeito. Então por que não crer no que Ele diz? 8 remédios Ele me dá. Ele quer me abençoar, minha vida transformar. É preciso nele confiar. São 8 os remédios que Deus dá. Que bênção, maravilha me será. Viver assim pra Deus, pra sua glória. Por fim alcançarei final vitória. O meu corpo em sacrifício entregarei. Puro, santo e agradável lhe farei. Com a mente renovada cada dia. Viverei com mais saúde e alegria. Viverei com mais saúde e alegria. Viverei com mais saúde e alegria. Boa tarde para todos. Hoje pela manhã nós mencionamos está aqui comigo. Hoje pela manhã nós mencionamos
no programa de 12 semanas, os 2 primeiros passos. O primeiro passo qual foi? Aumentar. Isso aqui está dançando. Aumentar o consumo de água. E o segundo qual foi? Quantos se lembram? Mastigação. Mastigação adequada. Nós falamos o efeito da mastigação sobre o controle do peso, o controle da ansiedade, o controle do estresse. Mencionamos que quem come devagar come pouco. Quem come rápido come muito. E mencionamos também que uma das características da população geral, que está bem acima do peso obesa, é que a maioria está desnutrida. A obesidade, na realidade, é um sintoma de desnutrição, por incrível que pareça. Existe desequilíbrio de nutrientes. Então, uma pessoa tem um aporte calórico muito alto, mas a dieta falta uma série de outros elementos. E a falta desses outros elementos que vai induzir algumas pessoas a ganhar peso, praticamente não ganham somente peso, retém fluidos e também quase que incham. Isso é um sintoma de desnutrição, é um paradoxo. Ok? Por isso que todo o processo de perder peso, de sair da obesidade, é um processo de nutrição, por incrível que pareça, mas de uma nutrição equilibrada, não baseada somente em calorias, principalmente calorias vazias. Então esse é o segundo passo. Então na segunda semana, trabalhar com a mastigação. Não é muito fácil. Às vezes você coloca o alimento na boca, fica olhando, pensando, faz uma oração, parece uma eternidade. Mas à medida que vai passar do tempo, são hábitos que quando você desenvolve, você vê o resultado imediatamente. Você já sai da mesa sem aquela sensação de que está cheio, empazinado, distensão abdominal. A mente, ela parece que funciona melhor. Por que funciona melhor? Porque o processo digestivo, ele gasta muita energia nervosa do sistema nervoso central. E a produção do ácido clorídrico no estômago, que digere proteínas, é um dos fenômenos fisiológicos que mais demanda energia nervosa do organismo. É um gasto de energia muito grande. Essa é a razão pela qual, normalmente, depois do almoço, as pessoas sentem sonolência, porque não mastigou e o estômago está tentando fazer o trabalho que os dentes deveriam ter feito. Porque quando for passar o alimento para o duodeno, ele só pode ter de 1 a 2 milímetros. Então, se tiver maior que 2 milímetros, o estômago tem que continuar trabalhando naquilo para trazer o tamanho onde vai ser possível a passagem para o duodeno. Então, você vai se sentir mais energizado, porque você não vai estar gastando tanta energia no processo digestivo. Por isso que eu mencionei, quanto mais as pessoas comem, mais cansadas elas estão. Porque mal mastigado demanda uma grande energia do organismo. Na terceira semana, começar a trabalhar com o horário de dormir. Eu sei que isso é um desafio muito grande para a vida moderna. Dormir cedo é muito difícil, não é muito fácil. Porque de 22 até as 2 da manhã é o horário nobre do sono. Nesse período, ocorrem dezenas de fenômenos de restauração que não ocorrem no outro período. E se aquilo que foi desgastado no dia não foi recuperado, esse desgaste ele é acumulativo, não tem como você voltar ao relógio. Não foi reparado, ficou para trás. E esse desgaste cumulativo vai levando a cansaço, envelhecimento precoce, abre as portas para as enfermidades e vai levar certamente à morte prematura. Para aqueles que têm dificuldade em dormir cedo, aqui vem uma dica. Faça o seguinte: o dia anterior de você ir para a cama, às 10 da noite, você acorde às 3 horas da manhã, faça tudo o que você tem que fazer, não durme, não cochile, faça tudo para manter-se desperto. Quando chegar 8, 9 horas da noite, você está tropeçando querendo dormir. E aí você começa a colocar a sua vida novamente em ordem. Você pega novamente o ritmo.
Porque se você não dorme cedo, o que vai ocorrer? Aquilo vai se tornando um hábito. E outro problema que pouco se fala é que quando você aumenta o período da vigília, o período que você está acordado, você consome energia e vai sentir fome. Quem dorme tarde come mais. Porque está andando para lá, andando para cá, você vai comer. Então, ou dormir cedo já vai eliminar a necessidade de estar comendo. Então, isso é uma coisa que se fala muito pouco, mas é uma realidade. O que eu recomendo também para aquelas pessoas que têm dificuldade de conciliar o sono é evitar de ver notícias. Jornal Nacional, não existe boa notícia. Você liga a televisão porque matou, esfolou, arrancou os olhos, jogou na vala, queimou, violou. Será que esse é o tipo de imagem que a gente vai para a cama para poder ter um bom sono? Não, não tem como. As imagens vão ficando lá e vão aumentando o nível de adrenalina, e quando a pessoa vai, às vezes ela consegue dormir, mas não tem uma profundidade de sono que recupera o seu cansaço. Tua mente tem que estar vazia. Eu tenho um livro de cabeceira que eu já li mais de 25 vezes. Eu não quero ser exemplo para ninguém, estou dizendo o que funcionou para mim. Esse livro chama-se O Desejado de Todas as Nações, The Desire of Ages. É espetacular. Você lê o livro, e às vezes eu estou lendo o livro, deitado, daqui a pouco eu sinto o barulho. Pam! Quando ele cai na minha cara, eu falo, já está na hora de dormir. The time has come. Então você evite essas imagens. Tem pessoas que gostam de um filme de terror, de thrillers, de suspense. Como é que vai dormir? No Brasil tem aquele problema das novelas. Como se não bastasse as próprias tragédias que a pessoa tem na própria vida, ela quer viver tragédias fantasiosas de outras pessoas. O que vai acontecer com fulano? O que vai acontecer? Isso é terrível, né? Então a mente ela precisa estar livre dessas imagens de violência, de tudo isso, para que você possa ter uma noite de sono. Porque o que vai ocorrer durante o sono é que todas aquelas imagens que você captou durante o dia, sua mente vai começar a trabalhar e dar um sentido para aquilo e processar. Então, se existem imagens de violência, isso certamente vai poder afetar o seu sono. Alguns chás pode ajudar aqueles que têm algum problema, mas aqueles que têm mais problemas é a atividade física. Quem tem muito problemas com sono são os adolescentes. E às vezes os pais falam, adolescente, acorda tarde, é preguiçoso. Não é preguiçoso, é porque ele não dorme direito. Eles estão num período em que os hormônios estão a todo vapor, são transformações, e eles não conseguem chegar a uma profundidade de sono. E às vezes quando vão dormir já está amanhecendo, e aí que eles realmente chegam a profundidade de sono, tem que levantar, e estão sempre de mau humor, e os pais não entendem isso. Mas existe uma maneira que os adolescentes podem evitar isso, sabe como? Todo adolescente tem que fazer atividade física. É a atividade física que vai ajudar a ele ter um melhor sono, ajudar a passar nessa fase de explosão hormonal de uma maneira mais tranquila. Então eles precisam fazer atividade física mais do que ninguém, porque senão ficam mal-humorados, porque não dormem direito, não conseguem entender o que está acontecendo com eles. E às vezes os pais também não conseguem explicar e ficar chamando de preguiçoso, que não quer levantar, não é verdade? A gente tem que atentar para essa realidade. Nós já passamos por lá sem muitos problemas, eu passei, mas quando eu passei na enxada, eu não tinha esse problema, né? A maioria que passou nesse período, passou fazendo trabalho, a atividade fortes. Com 14 anos eu trabalhava na roça, depois trabalhei numa fábrica, que era um trabalho que demandava, então não tinha problema para dormir. Não passei por esse período de adolescência com essas crises. Então eles precisam obrigatoriamente fazer atividade física. Então essa é uma dica para os adolescentes. Aqueles que têm problema de conciliar o sono, têm um problema também dos estimulantes. São os chocolates, que tem a teobromina, que é um estimulante. É a cafeína, que está presente não somente no café, no chá, nos refrigerantes. Então, se a pessoa já passa o dia todo estimulado, como ela espera ter uma noite de sono se ela está tomando estimulantes? E na realidade, vendem como se fosse energizante, mas isso é uma fraude, não é energizante, é estimulante do sistema nervoso central. E aqui, as empresas de bebidas conseguem um mercado muito bom,
Porque como as pessoas não dormem bem, não têm energia. Então, como não tem energia, o cafezinho, os chás cafeinados e tudo aquilo ali, como consegue dar um... Mas aquilo ali é um preço que se tem a pagar a curto, médio e longo prazo. Então, evitar esses estimulantes. Camomila, erva cidreira, folha de maracujá, tomado pelo menos meia hora antes. E mais importante, stretching, alongamento, todas as noites. Alongamento deveria ser feito à noite, não durante o dia. O alongamento, você dá uma resposta muscular, uma tensão que você teve durante o dia. Então, no momento que você vai dormir, você está completamente relaxado. E à noite vai ser um sono de qualidade. E aí você toma um banho morninho, e você pode fazer alongamento debaixo do chuveiro, aproveitando que a água morna relaxa a musculatura, e você vai investir ali o tempo que você está tomando banho, não necessita muita coisa. E você vai perceber a profundidade de sono. Uma das coisas que a gente percebe, aliás, desse programa de 12 semanas, é que algumas ocasiões as pessoas me chamam e falam: doutor Silmar, o programa funcionou de maneira espetacular. Eu perdi peso, me sinto mais energizado, me sinto com mais disposição, aqui os achaques que eu tinha desapareceram. E alguns falam o seguinte: só que tem um problema. Eu fiquei com um pouco de insônia. Eu falei: é mesmo insônia? É. Chega 4 horas da manhã, eu já não consigo mais dormir. E a pergunta que não quer calar: mas você sente sono durante o dia? À tarde, dá aquele soninho que dá? Não, eu estou aceso o dia todo. Então, quando você acordou às 4 horas da manhã que você não quer dormir, é que seu corpo já quer jogo. Ele já cansou da cama. Ele está te chamando para sair. E às vezes fala o seguinte: faça o seguinte, arruma um trabalho para entregar jornal, vigia noturno, faça alguma coisa com esse tempo. Já repararam que as pessoas reclamam porque não tem tempo? Quando o tempo aparece, parece que não sabe o que fazer com ele. Faça o ano bíblico 2 vezes, lê o grande conflito de capa a capa. Porque o corpo já quer sair dali, ele não quer ficar ali. Então não é uma insônia. Isso é um efeito desejável do programa de 12 semanas que eu tenho percebido. Na 4ª semana, comer alimentos crus junto ou antes dos alimentos cozidos. Nenhuma refeição deveria constar somente de alimentos cozidos. Alimentos cozidos somente são alimentos que são nutricionalmente meio mortos. Porque quando você come só alimentos cozidos, o seu corpo não reconhece como sendo seu. Desencadeia-se uma resposta imune que nós conhecemos como leucocitose digestiva, porque o corpo não está reconhecendo aquilo. Por que não reconhece? Vocês acham que Eva, no dia do casamento com Adão, recebeu como presente um jogo de panelas para cozinhar? Não. Os alimentos eram comidos vivos, no seu estado natural. Quando eu falo alimentos vivos, não falo em galinha, nem em vaca, não. Isso normalmente a pessoa mata para comer. Alimentos vivos são alimentos que têm enzimas vivas, não desnaturadas. Então, quando você come cru, porque a nossa memória imunológica, aqui vem outra coisa interessante. Uma das poucas coisas que nós temos fisiologicamente, que ainda remonta do Éden, é a nossa imunidade. É a nossa memória imunológica. A memória imunológica, ela é feita a curto prazo e ela é passada de geração para gerações. Por exemplo, a curto prazo, você tem contato com alguma coisa que provoca uma reação alérgica. O corpo aprende a lidar com aquilo quando você tem contato novamente. Se seu sistema imunológico está bom, ele adquire memória. E depois ele se lembra que aquilo não deve te fazer mal e não desencadeia aquela resposta. Por exemplo, as pessoas que têm alergia ao pólen, elas deveriam ter alergia apenas uma vez, porque supostamente o sistema imunológico, ele já criou uma memória daquilo e já sabe que aquilo não é um agressor no nosso organismo. Mas acontece que o estilo de vida, principalmente a alimentação, está fazendo com que a imunidade das pessoas estão perdendo a memória. Então ela tem contato hoje, o ano que vem, quando encontra aquilo, parece que é uma novidade. Ele não desenvolveu memória. Então uma maneira de manter essa memória
é utilizar um pólen da região em pequenas quantidades. Então, durante o ano todo, você come pequenas quantidades daquele pólen, durante o ano todo. Quando você encontrar ele no ambiente, você já se desensibilizou. Mas isso é um recurso, mas supostamente, quando você teve contato a primeira vez, você não deveria. Estamos perdendo a capacidade imunológica. Me lembro, na minha época, se vacinava uma criança e acabou, estava vacinada por vida. Hoje tem que dar reforços. Por quê? Porque está perdendo a memória. Então, nessa memória imunológica que nós temos, que vem do passado, o nosso corpo não reconhece alimentos cozidos como nós. Por isso é que os alimentos têm que incluir alimentos crus. Agora, o que indica ao organismo que seu alimento está cru ou que está cozido? Quando você coloca o alimento na boca e o corpo percebe que não há enzimas vivas, ele diz: isso não é nosso não. E desencadeia essa resposta. Isso vai colocando uma carga, abrindo as portas para alergias, uma série de problemas. Por quê? Porque antes do dilúvio, os alimentos tinham uma textura mais macia, poderiam ser comidos. Quando veio o dilúvio, mudou o clima do planeta. E uma maneira que Deus estabeleceu para preservar alimentos, numa época que não havia conservantes, nem sistema de freezers ou geladeiras, a maneira que ele estabeleceu foi colocar uma informação genética em alguns alimentos, uma expressão genética, onde quando aumenta a temperatura, alguns alimentos têm a habilidade de perder água para o ambiente. E quando perdem água para o ambiente, eles podem ser preservados por quanto tempo? Por anos. Se você tem uma espiga de milho nova, você coloca no sol, ela vai estragar ou ela vai endurecer? E por que ela endurece? Porque ela evapora água. E quando ela endurece, ela pode ser preservada por anos. Lembrem-se dos egípcios. Quantos anos houve de fartura? 7 anos. Quantos anos de escassez? E o que fez José? Ele pegou uma porcentagem de cada ano e aquilo durou mais de 7 anos de escassez. Bem armazenado dura. Agora, se não perder água para o ambiente, estraga. Se você colocar uma maçã no tempo, ela perde água, ela estraga. Ela estraga. Uma pera, uma banana, tudo estraga. Agora, o trigo ele endurece, os feijões endurecem, as nozes também têm uma textura que pode durar muito tempo. Okay? Então, é necessário cozinhar alguns alimentos. No processo de cocção, o que nós estamos fazendo? Estamos apenas repondo a água que se perdeu para o ambiente, por isso que se torna mais macios. Agora, ali você vai ter minerais, as proteínas resistem um pouco mais, algumas vitaminas do complexo B, mas as enzimas vivas praticamente se acabam. Então, onde que será a fonte dessas enzimas? Vai ser nas frutas e nos vegetais frescos. É a única maneira. Notou agora porque eu falei que a população está desnutrida? Só comem cozido, não tem como fornecer ao organismo alimentos somente cozidos. Então, o primeiro bocado tem que ser alimentos crus, uma saladinha primeiro ou junto, okay? Para evitar esse efeito, leucocitose digestiva. Às vezes em hospitais, a questão da leucocitose também se apresenta pelo micro-ondas, por um mecanismo diferente. O micro-ondas, ele aquece o alimento com ondas eletromagnéticas. Cada molécula de alimento ele tem um polo positivo e tem um polo negativo. O que o micro-ondas faz? As ondas elétricas magnéticas atingem aquela molécula e começa a fomentar mudanças de polaridade. Negativo, positivo, negativo, mas em milhões de ciclos por segundo. E essa mudança de polaridade em milhões de ciclos por segundo faz com que aquela molécula vibre. Ela começa a vibrar, ela aquece, mas quando ela aquece, ela perde a sua característica. Então você coloca um copo de leite no micro-ondas, quando você retira ele aquecido, muitas moléculas mudaram a sua estrutura, e quando a pessoa toma aquilo, o corpo não reconhece. Isso aqui não é alimento. Leucocitose digestiva. Então o micro-ondas
ele pode ser utilizado muito esporadicamente, mas transformar o micro-ondas em fogão é um efeito muito devastador para a saúde. Então, limitar muito o consumo do micro-ondas para evitar esse mesmo efeito. Ok? Então, na semana 4, trabalhar com isso. Tá certo? Semana número 5. Começar uma atividade física moderada àqueles cuja atividade não demanda um trabalho. Aqueles que trabalham sentados são um trabalho muito sedentário. Se o seu trabalho não é sedentário, você vai para lá, vai para cá, anda, sobe, desce escadas. Eu sei que a maioria do trabalho dos brasileiros aqui não são trabalhos sedentários. Então eles têm a metade do problema resolvido, mas a maioria não consegue corrigir a parte da alimentação. E os problemas vêm isso. Não é que ele não tem uma vida sedentária, mas é que ele começa a negligenciar na alimentação. Então, para essas pessoas que têm um trabalho não sedentário, precisa fazer alongamento diariamente. Para os que têm trabalho sedentário, precisa fazer atividade física compensatória e fazer também alongamentos. Ok? Agora, qual tipo de atividade física é mais indicada? Bom, eu sempre gosto de buscar nas origens, no Gênesis. Ok? No Gênesis. Então, no Gênesis, nos indica que qual era a profissão de Adão. Qual era a profissão pela qual ele foi anatomicamente programado para desempenhar? Agricultor? Ele foi rebaixado para agricultor, né? Mas a profissão dele original, ele era jardineiro, gardener. Okay? Então nós estamos anatomicamente programados para desempenhar a função de cuidar de um jardim. Deus nos projetou para isso. Então toda atividade física, ela tem que replicar aquilo pela qual nós fomos programados para fazer. O que ocorre hoje no mundo são movimentos repetitivos. Por isso que aparecem lesões. Agora, por exemplo, um jardineiro, ele se agacha? Ele se estica? Alongamento. Ele faz aquilo naturalmente na sua atividade. Um jardineiro carrega peso? Carrega peso. É musculação. Um jardineiro caminha? Ele caminha. É aeróbica. Vocês têm ali os 3 componentes de atividade física por um jardineiro. Infelizmente, a maioria não é jardineiro hoje. Então, nós temos que compensar fazendo atividades que vão replicar esses movimentos. Porque para isso, cada célula, cada fibra do nosso corpo está programado para isso. Nós estamos fora da nossa profissão, estamos fora do nosso habitat. Então, atividade física compensatória para aqueles que não têm atividade física, o trabalho é muito sedentário, deveria ter esses 3 componentes, são importantíssimos. Normalmente o alongamento é o que se faz por último. Você começa com atividades moderadas, porque o músculo ele vai alongar-se mais quando ele está aquecido. Ok? Vai ser muito mais fácil, vai relaxar. E por que a necessidade de alongamento? Porque nós temos um lado dominante. Eu sou direito. Tudo que eu fizer durante o dia, eu vou estar usando esse lado dominante que apareceu depois do pecado. Tem gente que o lado dominante é o lado esquerdo. Então você está trabalhando o dia todo, você está puxando apenas por um lado. E no final do dia, o que acontece? Teve como um tug of war entre os 2 lados, a musculatura. E aí o que acontece? Aí ao longo do tempo começa a aparecer dores nas costas, espasmos musculares. Pessoas que têm problema de coluna, a grande maioria não é coluna, é problema muscular. Porque bem nos lados da coluna, nós temos um grupo de músculo aqui e outro grupo de músculo aqui. Aqui está a coluna. Um grupo de músculo desse lado e outro grupo de músculo desse lado. Esses músculos eles vão dar estabilidade à coluna. Então, se você está trabalhando o dia todo só com esse lado, o que vai ocorrer com o outro lado? Ele vai sofrer espasmos. Por isso que o alongamento vai fazer com que ele relaxe. Pessoas que têm problemas de hérnias, as dores normalmente vêm quando não existe nenhum nervo que está sendo atingido, as dores vêm por problemas musculares.
que ocorre é o seguinte: tem dor. O corpo responde à dor como uma contração muscular. A contração muscular reduz o fluxo de sangue para aquela região. E o corpo responde pelo pouco fluxo de sangue como dor. Então é um ciclo. E a pessoa precisa romper com esse ciclo. Muitos e muitos problemas de coluna, na realidade, são problemas musculares. Deu para entender alguma dúvida com relação à atividade física? Nada de intenso. Atividade intensa, ela é detrimental. Algumas pesquisas já foram feitas e mostrou que as lesões que se adquirem em uma maratona, as lesões no miocárdio podem ser lesões irreversíveis. A pessoa cumpriu a maratona, mas está com lesões. E vocês já notaram o seguinte: normalmente os corredores, eles envelhecem muito rápido. Sabe por quê? Porque todo processo de produção de energia através de oxigênio, ela produz radicais livres. E eles não têm uma alimentação com a boa quantidade de oxidantes. Então estão produzindo radicais livres. Você vê, às vezes, a pessoa está com um corpo bonito, mas a cara parece um maracujá. É envelhecido, porque envelhece o indivíduo. Eu vejo isso lá no Rio, quando eu vou, fico hospedado. Você aluga um apartamento em Copacabana, e ali é a minha base. Então eu vou caminhar na praia, eu vejo as pessoas passarem, às vezes com 50 anos, o corpo está em forma, você olha para a cara, parece um maracujá, envelhecido. Por quê? Uma alimentação ruim, muita aeróbica, exposição ao sol e ao sal. Desidrata. Então, movimentos. Semana número 6. Semana número 6, combinar os alimentos. E aqui é importante nós termos uma coisa em mente. É impossível ter uma boa saúde se não se tem uma boa digestão. Impossível. Você pode ter a dieta melhor do mundo. Se ela não for bem processada, não vai ter uma boa saúde. Ok? Então a combinação dos alimentos. Frutas se evita comer com verduras. Por quê? O trânsito das frutas no estômago é muito mais rápido. E lá embaixo tem um pilouro, um portão que fica fechado. O trânsito das verduras é mais lento. Se você come os dois juntos, o pilouro está fechado e o alimento só vai sair quando terminar a digestão das verduras. E o que ocorre com as frutas? Elas fermentam e já saem fermentadas. Deveria se evitar também frutas doces com frutas ácidas. E às vezes quando se faz uma salada de fruta, é uma verdadeira salada. Abacaxi com mamão. Vai provocar fermentações, não vai dar boa digestão. Você pode ter uma salada de frutas ácidas e uma salada de frutas doces, em tempos diferentes. Outra coisa, evitar frutas ácidas com qualquer tipo de amido. Abacaxi ou laranja com pão é uma boa combinação? Não. Mas tem pessoas que comem torta de abacaxi. É uma boa combinação? Não, o abacaxi fermenta ali o amido da torta. Então não vai dar uma boa digestão. Agora, uma torta de banana é uma boa combinação? As frutas doces combinam perfeitamente com cereais e com os amidos. Já as frutas ácidas não. Ok? Então essa parte da combinação é uma parte que nós temos. Outra coisa, evitar muita variedade na mesma refeição. A variedade, ela pode vir durante o dia, durante a semana, porque se criou essa ideia de que a gente precisa de todos os nutrientes diariamente. Para isso tem a pirâmide alimentar, que ali diz as doses diárias recomendadas, mas isso é uma fraude. Você sabe o apelido que eu coloquei na pirâmide alimentar? Eu chamo aquilo de receita para doença. Se você quiser ficar doente, você siga essa pirâmide alimentar. Por que receita para doença? Porque no comitê que decide o que vai entrar naquela pirâmide alimentar, não tem um representante público. Quem decide são os grupos de interesses.
E quando se vai fazer alguma mudança naquela pirâmide, é uma verdadeira guerra. Aí vem o representante dos ovos, do açúcar, dos refinados, dos cereais, e o produto final nada tem a ver com a minha nem com a sua saúde. Aquilo estará ali para veicular aqueles produtos. Então, não necessitamos de todos os nutrientes diariamente, não, isso é uma mentira. Existem alguns nutrientes que nós necessitamos deles diariamente. Eu vou dizer um que a gente necessita diariamente. Sabe qual é? Glicose. Que vem através dos cereais, dos amidos. O combustível preferido do nosso cérebro chama-se glicose. Nós precisamos dele diariamente. Ok? Obtido de alimentos saudáveis. Agora, outros nutrientes, não necessitamos deles diariamente. Não precisamos de gordura diariamente. Algumas vitaminas não necessitamos diariamente. Por exemplo, vitamina B12. Uma pessoa saudável, ela tem reserva de B12, sabe para quanto tempo? 3 anos e meio. Até ela ficar depleta dessa vitamina, ela tem que passar muito tempo sem ter contato com a vitamina B12. Então, quando você tem uma alimentação variada, você vai encontrar nessa variedade todos os nutrientes que você necessita. Quando você tem uma alimentação como essa normal daí, você não encontra. Porque é sempre a mesma coisa, as mesmices. Não vai encontrar. E esta é a razão pela qual nunca se houve tanto conhecimento na nutrição e nunca se houve tantas pessoas doentes devido a problemas de nutrição. É um paradoxo também. Então precisamos vencer esses mitos que vêm embrulhados em estudos, em pesquisas espúrias. Hoje a ciência vive a maior crise. Cientistas estão se vendendo por qualquer coisa. Pessoa que conseguiu teve uma formação na Harvard, ele tem uma credencial, ele vende aquilo para as corporações. Eu vou endossar o seu produto, vou colocar meu nome, isso é o que mais acontece. E às vezes uma pesquisa, eu que estou envolvido em pesquisa, devido ao meu doutorando, eu sei como é que funciona. Às vezes uma pesquisa é apenas uma correlação. Em uma correlação entre dois eventos, não significa que um está causando o outro. A correlation is not a causation. Por exemplo, um exemplo que eu vou dar. No Rio de Janeiro, foi feita uma pesquisa hipotética. E descobriu-se que no dia que mais se vende picolé na praia, é o dia que mais ocorre afogamentos. Existe uma correlação entre o número de picolé vendidos e existe uma correlação com os afogamentos. Mas a pergunta que eu faço é a seguinte: os picolés estão provocando afogamentos? Há uma correlação, mas não existe uma causa. Aí vamos analisar. Bom, quanto mais se vende picolé na praia, é porque o tempo está mais quente. Quanto mais o tempo está mais quente, mais vai haver pessoas na praia e vai aumentar a probabilidade de aumentar casos de afogamentos. Deu para entender? Eles pegam essas correlações, colocam na mídia, e aí aquilo já é como se fosse uma coisa comprovada. Isso nós temos visto com muitos produtos. Vinho, por exemplo, lembra dos 10 anos, últimos 15 anos para cá, médicos recomendando tomar vinho porque é bom para o coração. Os vinicultores da Califórnia, na década de 80, estavam preocupados, porque os americanos mais preocupados com a questão do álcool começaram a diminuir o seu consumo de bebidas alcoólicas, inclusive do vinho. Os vinicultores de Napa Valley, na Califórnia, contrataram uma equipe de cientistas, têm que descobrir alguma coisa no vinho, senão nós vamos à bancarrota. Contratou um grupo de cientistas, foram para o Mediterrâneo. Lá eles pesquisando descobriram que o povo do Mediterrâneo, ele come 3 vezes mais gordura do que o americano e tem 5 vezes menos problemas de coração do que os americanos.
O que existe na dieta do Mediterrâneo que não existe na dieta americana? Bingo, o vinho. Agora vamos analisar. É uma verdade que o povo do Mediterrâneo, ele come 3 vezes mais gordura do que o americano e tem 5 vezes menos problemas cardíacos. Mas o que o estudo não quis revelar na mídia é o seguinte, é que o povo do Mediterrâneo é 5 vezes mais fisicamente ativo do que o povo americano. O povo do Mediterrâneo come de 5 a 7 vezes mais frutas e vegetais do que o americano. A refeição principal do povo mediterrâneo é como no Brasil, de 1 a 2 da tarde. O americano é o famoso dinner, gorduroso, tarde da noite. E uma coisa que eles não quiseram revelar é que o índice de câncer de esôfago e estômago é 3 vezes maior no povo do Mediterrâneo do que entre os americanos, e são tumores relacionados com o consumo de quê? Com o consumo de bebidas alcoólicas. Então, aí sai médicos recomendando, abrindo os caminhos para muitas pessoas. Tem pessoas que têm muita sensibilidade a etanol em qualquer forma. Tem pessoas que se tornam alcoólicos no primeiro trago. Imagina o dano que nos está fazendo esse tipo de coisa. Beber moderadamente, no Brasil, beba moderadamente, não existe beber moderadamente. No Brasil, se perde aproximadamente 40 mil vidas por ano em acidente de trânsito. E a maior parte desses acidentes está envolvido álcool, que pessoas que não são alcoólicas. São os moderadamente. Muito bem. Vamos aqui parar aqui no passo número 6, ou 7, que é o evitar muita variedade na mesma refeição. 6, combinar. O 7, muita variedade. Vamos ver aqui um pouquinho da fisiologia da digestão. Nós vimos ontem pela manhã que qual foi o dia da semana que Deus criou o ciclo de 24 horas? Ciclo circadiano. 4º dia da semana. E ele então criou o sol, e era um intuito de Deus que o sol fosse aquela grande usina que fosse fornecer energia para manter a vida no nosso planeta. É dali que essa energia que mantém toda a vida no planeta. Pode Deus manter a vida no planeta sem a luz do sol? Pode ou não pode? Ele pode, Deus pode tudo, mas não foi dessa maneira que ele estabeleceu. Ele estabeleceu um ambiente onde haveria uma interação dos seres vivos com as coisas por ele criado, e através dessa interação é o meio pelo qual ele mantém a vida no nosso planeta. Ok? Não é que o sol é um Deus que está mantendo a vida. Quem mantém o sol é Deus, e a energia vem de Deus. Então, o sol, ele manda para o nosso planeta energia em unidade de luz que nós chamamos de fótons. E esses fótons percorrem o espaço à velocidade da luz. Dizem que leva a 300 mil quilômetros por segundo, mais ou menos 8 minutos e meio para chegar no nosso planeta. E quando essas unidades de luz chegam ao nosso planeta, ela é captada pelas folhas verdes das plantas. Ok? Somente as folhas verdes das plantas é que podem captar essa energia. Se uma planta ela é de cor amarela, ela não absorve a energia, ela reflete a energia. Se ela é de cor vermelha, ela não absorve, ela reflete a energia. Mas as plantas verdes são as únicas capazes de absorver essa energia. Porque dentro dessas folhas existem milhões de microtransformadores que vão transformar essa energia elétrica em uma energia química. Como que isso é feito? Bom, a planta pegou a energia do sol, e aí ela vai pegar do ambiente, o que ela vai pegar? Ela pega do ambiente minerais, ela vai pegar água, pega gás carbônico. Com essa energia, mais essa matéria-prima, essa planta ela vai ser capaz de transformar uma energia não palpável
não tangível, uma energia eletromagnética vai ser transformado em uma energia química. Esse processo nós chamamos de fotossíntese. Existem aproximadamente 250 teorias tentando explicar isso aí, mas são somente teorias. Ninguém sabe como esse negócio funciona. Se o ser humano soubesse como fazer isso, acabaria o problema da fome no mundo? Nós não sabemos, são teorias. Então, a produção de um alimento é um milagre que ocorre diariamente diante dos nossos olhos. É um mistério isso aí. Bom, essa planta então, ela pegou a energia do sol, pegou o gás carbônico e minerais, e quando ela pega a energia do sol, ela utiliza uma parte dessa energia para o seu crescimento e metabolismo. Então, se ela pegou 1000 unidades de energia, sabe quantas unidades ela vai utilizar para o seu crescimento e metabolismo? Ela utiliza 90%. E ela vai dar o dízimo de 10% daquilo que ela recebeu. Ela não usa toda a energia, ela dizima 10%. Então, aquele dízimo de 10% vai ser dado para quem? Vai ser dado em forma de oxigênio, que é a oferta, e o dízimo vem em forma de um fruto. A planta precisa desse fruto? Não. Por que ela dizimou? Para que ela dizimou? Para sustentar homens e animais. Então, quando nós vemos na natureza, em todas as cadeias de distribuição de energia, o que recebe só usa 90%, 10% é dizimado para manter outros seres nas cadeias seguintes de energia. Ellen White, no livro Caminho para Cristo, ela diz o seguinte, que apesar do pecado, neste mundo, o coração do ser humano é o único que vive para si. Tudo na natureza, se nós contemplarmos, eles vivem para dar. Ela começa a falar sobre os oceanos que dão as águas em forma de vapor para irrigar a terra, para produzir alimentos. Mas o coração do ser humano, manchado pelo pecado, é o único que vive para si. E essa lei continua funcionando na natureza, o de dar. A planta pegou 1000 unidades, usou 900 para ela, está dando agora quantos por cento? 10%, que é o dízimo para sustentar homens e animais. Agora, se essa planta é uma batateira, o dízimo vai ser dado em forma de quê? Batata. E se essa planta for um limoeiro, o dízimo vai vir em forma de limão. E se a planta for um mamoeiro, vai vir em forma de... E se for uma videira, o dízimo vem em forma de uva. Notem, é o código genético da planta que vai determinar em que forma, cor, textura, aroma e sabor esse dízimo vai ser dado. Como existe uma variedade genética muito grande, existe uma variedade muito grande de alimentos. Aqui eu coloquei frutas, mas não somente frutas não. Todas as plantas funcionam assim. Então o que nós vimos aqui foi o seguinte, que a planta, ela funcionou como uma linha de montagem. It's an assembly line. Pega coisas pequenas, não visíveis e montou alguma coisa palpável, tangível e visível. Aquilo ali é a energia do sol que está ali. Agora, nós não podemos pegar, por exemplo, uma maçã inteira, colocar na nossa boca, tentar empurrar goela abaixo e esperar que o nosso corpo vai tirar dali o que ele precisa. Não tem como isso acontecer. Para que isso ocorra, é necessário que nós façamos o quê? Que nós desmontemos aquilo que foi montado pela natureza em elementos tão pequenos que possam ser então aproveitados pelo nosso organismo. Para isso, Deus criou nos seres humanos
a nossa linha de desmontagem. Essa é a nossa linha de desmontagem. Essa linha, ela vai desmontar aquilo que a natureza montou, mas vai desmontar em unidades tão pequenas que possa ser aproveitado pelo nosso organismo. Essa linha de desmontagem, ela é uma linha muito bem organizada. Cada departamento está especializado, tem a ferramenta adequada para desmontar alguma coisa. Na boca, quais são as ferramentas que desmontam na boca? Os trabalhadores braçais, os dentes, faz o trabalho pesado da desmontagem. Quem mais? Tem os dentes e quem mais? A língua. A língua, ela funciona como uma pá que vai jogando debaixo dos moedores o alimento para ser desmontado. E a língua, ela tem uma outra finalidade. A língua, ela funciona como um sensor. A língua vai perceber a textura dos alimentos e a língua sabe exatamente para que tipo de trabalhador vai entregar determinado trabalho. Se você coloca uma noz dura na sua boca, a língua vai entregar aquele trabalho para esses dentes ou para esses dentes? Como é que ela sabe que esse aqui pode fazer o trabalho e esse aqui não? Ela empurra porque sabe que aqui tem maior tração. Então ela funciona como um sensor e ela vai verificando a consistência dos alimentos. Você pode fazer uma experiência. Você coloca um bocado de arroz na boca. Você mastiga, mastiga e mastiga. E enquanto houver um caroço que não foi mastigado, sua língua percebe. É um sensor, um probe. E a língua é que deveria nos indicar o momento da deglutição. Infelizmente, ninguém escuta mais a língua. Coloca a comida na boca, para a esquerda, para a direita e gol. E esse é um grande problema. Que a língua está ali para nos auxiliar, para mostrar a textura. Então, aqui tem a amilase, que é uma enzima principalmente para desmontar amidos. Ok? Agora, vamos para o estômago. No estômago existe uma outra ferramenta. Pulou por quê? No estômago existe uma outra ferramenta. A ferramenta do estômago chama ácido clorídrico, que é especializado em desmontar com uma outra ferramenta chamada pepsina, proteínas. E o ácido clorídrico, ele funciona da seguinte maneira. Normalmente as proteínas vêm dobradas e as ligações químicas vêm escondidas. A pepsina não tem força para levantar isso aqui. Mas aí vem o ácido clorídrico, o que é que ele faz? Ele levanta e aí vem a pepsina e corta. E vai cortando as proteínas em aminoácidos. Então essas duas ferramentas são as mais importantes no estômago. Pepsina e ácido clorídrico. Agora, o que ocorre aqui é o seguinte. De vez em quando alguém fala para mim, doutor Silmar, estou me alimentando muito bem. Pela manhã eu coloco lá no liquidificador leite de soja, germe de trigo, levedura de cerveja, banana, mamão, laranja, ração humana, aveia, e eu tomo aquilo e me sinto muito forte. Forte não, você deve estar cheio de gases, de distensão abdominal. Porque grande parte desses alimentos deveriam ter sido desmontados aonde? Deveriam ter sido desmontados na boca. Você bebeu, o que aconteceu com ele? Ele desceu sem digestão. Quando desce sem digestão, o que vai provocar? Fermentações. Distensão abdominal. Por quê? Aí o que ocorre? O que ocorre é que quando chega esses alimentos que deveriam ter sido desmontados lá em cima no estômago, o estômago começa a reclamar.
Sabe o que estão a dizer? O pessoal do departamento da boca está fazendo um trabalho muito lambão. They are doing a lousy job. Nós não temos a ferramenta para desmontar isso aqui. Então o estômago manda uma reclamação para o escritório central. O escritório central quem é? O cérebro. O cérebro recebe aquela reclamação, o que é que ele faz? Ele começa a enviar cargas elétricas para provocar uma contração na parte fúndica do estômago. Essa contração é uma tentativa que o cérebro está fazendo de devolver para a boca aquilo que não foi desmontado corretamente. E aí o que nós fizemos? Aqui é o que nós chamamos de refluxo gastroesofágico. É uma tentativa do cérebro devolver para a boca aquilo que não foi desmontado corretamente, porque o estômago não tem aquela ferramenta. Entretanto, quando o alimento vem, ele vem misturado com o quê? Com ácido. E vai provocar queimações. Tanto é que esse chamado GERD, que é o refluxo gastroesofágico, você controla isso muito facilmente, fazendo a combinação dos alimentos e comendo devagar. Desaparece. Chega um momento que as lesões são tão severas que a pessoa tem que dormir sentado, já não pode mais deitar. Tudo volta. Então, não esperar que a lesão se torne uma lesão avançada e fazer as correções imediatamente. Agora, vamos ver o que ocorre na questão do comer em intervalos muito curtos de tempo. Vamos dar um fast forward aqui. O que ocorre nas alimentações fracionadas? Por que se deve evitar comer em intervalos curtos de tempo? É interessante que aqui na América tem um nome muito interessante para comer em intervalos curtos de tempo. Sabe como é que chamam? Grazing. Grazing. Quem é que graze? As vacas. É como se estivesse pastando o dia todo. Agora, vamos ver o que ocorre aqui. Vamos supor que você tomou o seu desjejum às 8 horas da manhã. Esse alimento foi bem mastigado, levado pelo esôfago até o estômago. No estômago, aqui é um ambiente controlado. Aqui existe uma válvula que fica fechado. Chama-se válvula pilórica. Quando você morde alguma coisa, essa válvula lá fecha. Por que ela fecha? Porque o estômago produz ácido. Esse ácido não pode vazar para o duodeno, porque o duodeno não tem aquela proteção. E aí, o alimento bem mastigado é levado ao estômago. No estômago ele vai ficar mais ou menos 2 horas. Começar o processo. O cérebro manda energia para o estômago fazer o seu movimento de misturar os alimentos com suco gástrico. Existe uma circulação de sangue na parede, uma êxtase que vai dar o calor para ajudar a acidez. O cérebro tem que produzir ácido clorídrico, que é um dos eventos que mais demanda energia nervosa, é a produção de ácido clorídrico. E aí o que ocorre? 10 horas da manhã terminou o desjejum, a digestão, o ambiente voltou a calinizar, e agora o estômago diz o quê? O estômago, ele fala para o cérebro, ele fala o seguinte: pode abrir o piloro, que nós já terminamos. Entretanto, aqui vocês estão vendo as válvulas, né? Pilórica. Entretanto, o cérebro manda uma outra mensagem, falou, não dá. Está chegando o lanchinho das 10. Quanto tempo agora para o lanchinho das 10? Todo o processo agora, ele vai começar para o lanchinho das 10. Quanto tempo vai durar? Mais 2 horas aproximadamente. Vai terminar que horas? Meio-dia. Meio-dia terminou a digestão. O estômago manda uma mensagem para o cérebro, pode abrir o piloro, porque nós já terminamos. Só que o cérebro fala, rapaz, você não sabe o que está chegando aqui. É horário do almoço.
macaxeira, perna de frango, dependendo da região. Também. Quanto tempo agora para o almoço? O almoço normalmente é mais rico em proteínas. Então vai demorar mais tempo, pelo menos umas 3 horas. 3 horas terminou o almoço. O estômago agora já meio irritado. Você quer abrir esse pilouro, por favor? Você fala, não, está chegando aqui o lanchinho das 3. E o que vai ocorrendo? Que a pessoa vai ficando com alimentos do desejum no estômago por 12, 18 até 24 horas. Esse alimento, como permaneceu mais do tempo que deveria naquele ambiente, ele fermentou. E a fermentação vai produzir álcool. E hoje ocorre um fenômeno muito interessante. De vez em quando alguém me chama da igreja e fala, doutor Silmar, eu estou com um problema sério no fígado, acabei de receber um exame médico, mas sou adventista de berço, eu nunca tomei nenhuma cervejinha na minha vida. Tem adventista transformando o seu estômago num verdadeiro alambique. Essa produção de álcool passa 1 ano, 2 anos, 5 anos. Quem é que tem que dar com essa produção de álcool endógeno? É o fígado. 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos. Se a pessoa, o calcanhar de aquele biológico for o fígado, ela pode ter problema hepático sem nunca ter tocado em bebida alcoólica. Isso nós estamos vendo hoje com muita frequência. Mas não produz somente álcool. Produz também metano e alguns gases abaixo de enxofre. Metano é aquele gás que quando alguém libera, todo mundo sai de perto. E produz também o CO2. Esses gases, quando eles aumentam muito dentro do intestino existe uma força positiva que o empurra para baixo. Nós chamamos de peristaltismo. A tendência de um gás é subir. Mas dentro do intestino existe uma força positiva que o empurra para baixo. Todo ser humano já experimentou esse fenômeno, alguns outros mais do que outros. É os gases indo para baixo. Entretanto, quando aumenta muito a concentração, os gases saem de dentro do intestino e entram na cavidade abdominal. Na cavidade abdominal, ele não tem uma pressão que empurra para baixo, ele é um gás livre. Qual a tendência de um gás livre mais leve do que o ar? Ele desce ou ele sobe? Ele vai subir. E esse gás livre, ele vai subir, ele passa pelo diafragma, entra na cavidade torácica. Em alguns indivíduos, a presença desses gases na cavidade torácica pode interferir no marca-passo do coração, pode provocar palpitações. Tem pessoas que sentem dores, sabe por quê? Quando respiram, porque o tórax está cheio de gases. Quando ela respira, os pulmões se expandem, comprime o gás, ela sente aquela pontada e pensa que está com problema no coração, não está, ela está cheia de gases. E os gases continuam subindo. Vai subindo, porque ele permeabiliza. Quando chega cá na abóbora craniana, ele não tem mais como subir. Aqui é o limite. E o dióxido de carbono, ele é um vasodilatador. Ele provoca a dilatação das artérias. E em pessoas predispostas, esse dióxido de carbono vai provocar dilatação das artérias do cérebro, levando a essas crises que nós conhecemos como crises crônicas de enxaquecas. E tem pessoas tomando medicamento para a cabeça, o problema não está na cabeça, o problema está no intestino. Grande parte desses problemas de dores de cabeça, enxaquecas constantes, podem ser corrigidos quando você corrige processos fermentativos intestinais. Agora, de vez em quando alguém fala, não, doutor Silmar, isso aí é hereditário. A minha mãe tinha... A minha avó tinha, eu falei, exatamente, você come igual sua mãe come, comia igual sua avó comia também. Nós não herdamos as doenças, herdamos os hábitos. Aqueles hábitos que adoeceram nossos antepassados, nos adoecem em idade cada vez mais jovens, porque a geração seguinte, ela vem cada vez mais predisposta.
Me lembro que eu estava falando em algum lugar e alguém me diz: doutor Silmar, eu não consigo ficar 5 horas sem comer. Por quê? Quando chega 9 horas da noite, essa pessoa me disse: o meu estômago faz um barulho tão grande que eu tenho que comer alguma coisa. Growling. Eu falei: você não está se entendendo o seu estômago. O seu estômago está toda noite te pedindo a misericórdia. Ele está dizendo: hoje não, por favor, não aguento mais essa vida, me tira dessa vida. Todas as noites ele leva uma surra e ele começa a se preparar para a surra. Esse é o ruído que você escuta. E eu disse para ela: faça o seguinte, quando você escutar aquela comoção dentro do seu estômago, você pega um copo de água bem frio, vá tomando aos goles, aos poucos, porque aí já vai esfriando o estômago, você já vai mandando uma mensagem para o seu cérebro que não vai comida, ele vai começar a se acostumar. 30 minutos depois você pega uma fruta doce, não é fruta e doce, é fruta doce. Coma bem devagar, mastigue bem, aquilo te dá uma sensação de saciedade. Aí você vai dormir em paz com o seu estômago, e no outro dia a primeira coisa que você vai sentir é que você vai acordar mais disposto. Quem come à noite, o que acontece no dia seguinte? Quando ela acorda no dia seguinte, ela está pior do que quando foi dormir. Ela levanta da cama se arrastando, está vivendo no limite. Sabe por quê? Porque ela não está descansando, ela está ali como que meio morto. Porque Deus é tão misericordioso que quando a pessoa come à noite, Ele não permite que você chegue numa profundidade de sono que vai recuperar o seu cansaço, senão você morre. Mas Ele também não deixa você olhando para o teto, como se fosse uma sucuri que engoliu um bezerro. Você fica ali meio morto. E aí pela manhã, aquela sensação de cansaço, indisposição, e isso é acumulativo. E à medida que vai passando o tempo, vai se cobrando um tributo muito pesado, envelhecimento precoce de órgãos e sistemas. Lembre que eu mencionei? Nosso pâncreas está garantido pelo manual do Criador para durar 120 anos, tem gente que destrói em 15, 30 anos. O coração poderia bater 120 anos, tem gente que destrói o coração em 40, 50 anos. Então, esse desgaste, ele é um desgaste muito pertinente, muito real. Bom, por que o intervalo de 5 horas? Para que você tenha um intervalo de 5 horas, a primeira coisa que você tem que fazer, número 1, mudar a qualidade dos alimentos, substituir tudo que é refinado por alimentos integrais. Número 1. Número 2, tomar água entre as refeições. Vocês sabem que água mitiga a fome? Como a água mitiga a fome se a água não tem calorias? Sabe como mitiga? É porque o nosso cérebro, o nosso corpo, ele é sábio. O corpo percebe que a pessoa não toma água. No único momento que a pessoa toma água é quando está comendo. E às vezes desencadeia o reflexo da fome, não pela comida, mas porque ele sabe que vem água junto e ele está precisando da água. Quando você começa a tomar água entre as refeições, começa então a haver menos necessidade. E outro, para ter uma sensação, mastigar lentamente os alimentos. Eu já expliquei hoje aqui pela manhã. Agora, eu gosto de ilustrar isso da seguinte maneira. As glândulas que produzem enzimas digestivas no nosso organismo, elas trabalham no ritmo chamado pulsátil. O que é um ritmo pulsátil? Ela produz, armazena, libera e necessita de um período de tempo para produzir, armazenar e liberar. Esse negócio não é interminável que está produzindo. A pessoa come a cada momento, a primeira coisa que ela sente, a boca está seca. O alimento pega no céu da boca e para complicar ela faz o quê? Toma água, estraga tudo. Então, eu costumo ilustrar essa questão. Eu moro no sul do Texas, é uma região desértica. Lá passa meses sem ver uma gota de chuva. Clima seco.
apesar de ter muitas frutas, verduras em abundância pelo sistema de irrigação, mas é um deserto aquilo. Às vezes vem nuvens, faz aquele alvoroço, e depois vai tudo para a Louisiana e despeja lá que não precisa de água, e a gente fica ali sem água. E existem ali naquela região muitas cascavéis, rattlesnakes, muitas. E existem, como consequência, muitos acidentes com cascavéis. E existem tantas cascavéis naquela região do Texas, não somente Texas, Novo México, Arizona, que é uma região desértica, eles são animais de sangue frio, gostam de climas quentes e seco. Existem tantas cascavéis que o governo autorizou fazer rodeio de cascavel. Que para mim aquilo é uma crueldade. Porque é uma região de muito gado e dizem que dá muito prejuízo ao gado, aos pecuaristas. Para vocês terem uma ideia, na última feira de cascavel foram sacrificadas 3.800 quilos de cascavel. Se você chegar em San Antonio, no Texas, ou em El Paso, você pode pedir um prato de cascavel por $35. A conferência geral vai ser lá ano que vem, façam planos. E existem muitos acidentes. Eu me lembro quando eu estava na emergência do hospital lá em Mission, fazendo rotações clínicas, havia protocolos para piscada de cascavel. E na época esses protocolos às vezes mudam de acordo com as informações que vão ser adquiridas ao longo do tempo, mas o protocolo é o seguinte: vamos supor que uma cascavel me picou, e eu vou para a emergência. Quando chego na emergência, a primeira pergunta que o médico que está atendendo faz é o seguinte: que horas que aconteceu esse acidente? Eu digo: faz 1 hora, doutor. O que é que o médico vai fazer? Ele pega uma caneta piloto, vamos supor que a marca da picada seja aqui. Ele pega uma caneta piloto e ele faz um círculo de 3 centímetros distante da marca das presas e me coloca em observação por 2 horas. 2 horas ele vai me examinar e ele vai ter que determinar se aquela picada foi uma picada seca ou foi uma picada molhada. If it was a dry bite or wet bite. Se aquela reação da neurotoxina permaneceu dentro daquele limítrofe 2 horas depois, ele diz que foi uma picada o quê? Seca. Se a reação da neurotoxina passou daquele limítrofe, foi uma picada molhada. Se for uma picada seca, ele vai tratar aquilo de maneira local e vai mandar a pessoa buscar o médico da família no dia seguinte. Mas se for uma picada molhada, não. Tem que dar todo o tratamento de apoio, preparar a ventilação, cirurgiões. Tem pessoas que têm os braços que incham, tem que fazer incisões para aliviar a pressão e a pessoa não perder o braço. Tem que dar o protocolo dos antivenenos, soro antiofídio, que a reação são diferentes. E tem gente que pergunta: mas por que não dá o soro antiofídio assim que chega na emergência, já sai com uma picada de uma cascavel? É muito simples. É que uma parte muito grande da população tem uma reação muito adversa ao soro antiofídio, e tem gente que morre do soro e não morreria da picada. Então, quando ele coloca em observação, ele quer ver o risco-benefício. Se for uma picada seca, vale a pena o risco de dar o soro antiofídio? Não. Mas se for uma picada molhada, tem que se dar, na tentativa de resgatar o indivíduo. Então, notem que esses animais, por exemplo, vamos supor que uma cascavel me pique, e que por sorte minha, 2 horas antes ela já picado um coelho. Quando ela picou um coelho, ela esvaziou todas as vesículas que armazenam a neurotoxina, e no momento que ela me picou, não havia uma quantidade suficiente para me provocar uma reação sistêmica, que vai ser uma reação muito local. E as nossas glândulas funcionam da mesma maneira. Elas têm que produzir, preencher as vesículas, esvazia. E ela precisa de um tempo para produzir, armazenar, para poder liberar em quantidade adequada. Essa é a razão pela qual
nós precisamos nos acostumar com o intervalo mais longo entre a refeição. Temos que parar grazing, de estar comendo o dia todo, não é verdade? Esse é um termo meio pesado em inglês, né? Comendo toda hora, como está pastando o dia todo. Então, basicamente é isso. Muito bom. Vamos ver agora, bem rapidamente, que já está terminando nosso tempo, já terminou? Pedi emprestado aqui alguns minutinhos. Vamos ver aqui. A restauração da saúde, ela começa com a restauração do nosso trato digestório. Existem 3 sistemas importantíssimos na função do nosso organismo. O primeiro sistema é o trato digestório. O trato digestório, o que é que ele faz? Ele pega o produto e empacota. Mas ele precisa de um sistema de distribuição daquele produto para chegar ao cliente. Quem é o cliente daquele produto? É a célula. Ele pegou, desmontou, empacotou e agora tem que mandar ao cliente. E aí ele precisa de um sistema de distribuição que nós chamamos sistema circulatório. Quando o cliente pega aquele produto, ele usa o produto, de todo o produto que é usado, vai resultar o que? Lixo. Não é verdade? Para isso, nós precisamos de um outro sistema funcionando muito bem, que nós chamamos sistema excretório ou de eliminação. Esses 3 sistemas funcionando bem, nós vamos ter um sistema imunológico perfeito. Estaremos imunes à maioria das enfermidades, inclusive câncer e tumores. E essas 12 semanas estão voltadas para reforçar esses 3 sistemas. O sistema digestório, aqui nós estamos vendo uma linha desmontagem totalmente desmontada, cheia de problemas. Aqui tem essa parte amarela, gordura no fígado, esteatose hepática. Aqui já é um processo cirrótico, hepatite, pedra na vesícula, câncer do estômago, câncer da cabeça do pâncreas, câncer da cauda do pâncreas, câncer do intestino transverso. Aqui temos divertículos, estreitamentos, hemorroides, fissuras anais. Esse indivíduo pegou tudo, pegou uma promoção, tudo que tinha direito. Normalmente isso aqui na realidade é ilustrativo, ninguém vai ter tudo isso, vai morrer de alguma coisa antes de uma deles. Mas é impossível ter a boa saúde se não se tem uma boa digestão. E a restauração da nossa linha de desmontagem, ela desempenha uma parte muito importante na recuperação. Eu diria que a mais importante na recuperação da nossa saúde. Muito bem, não tivemos tempo de cobrir todos os temas, faltam alguns 3, mas vocês vão ter ao alcance de vocês o livro. No livro tem todo o programa de revitalização, passo por passo. Tem as mais de 60 receitas de cozinha. Aqueles que gostam de leite, ali você vai encontrar maneira de fazer os leites alternativos, com leite de castanha de caju, leite de amêndoas. Então esse material continua à disposição de vocês. Procure o pastor, se você tiver interesse, e adquire. Então, quero passar o microfone aqui para o nosso pastor, para que então comecemos então a homenagem a nós, aos pais. Nós sabemos, irmãos, que o tempo ele concorre, a competição entre as atividades são grandes, a competição é grande, mas foi bom. Nós tivemos condições desde ontem absorver bastante coisa com o Dr. Silmar. Alguns, sem dúvida, que estiveram ontem e hoje pela manhã, também adquiriram o material. Se você ainda o desejar, amanhã o doutor está indo embora, mas se você ainda quiser, o livro com os 8 DVDs, as orientações. Aqueles que adquirirem, sem dúvida, vão ter condições de rever um pouco mais, com mais detalhes, aquilo que não foi possível dar no tempo que ele esteve conosco. Mas foi muito bom. Dr. Silmar, foi ótimo. Que Deus possa continuar lhe usando para trazer ao povo
independentemente de ser adventista ou não, as orientações de saúde que são importantíssimas antes da volta de Cristo Jesus. Então nós precisamos dessas orientações, sem dúvida alguma, para que nos preparemos e vejamos Jesus Cristo retornar. Então, se alguém desejar depois, pode nos procurar realmente, como o doutor falou, e adquirir o seu livro. Nós vamos ter o programa desta noite, né, que os jovens colocaram no calendário como uma homenagem aos pais. Por isso estamos encerrando o programa aqui nesse instante. Mas nós que estamos aqui, queridos, representando a igreja, não somos a igreja toda, mas quanto queremos externar a nossa gratidão ao doutor Silmar pela disposição dele de vir do Texas, passar conosco esse fim de semana trazendo essas orientações. Ele está ali, mas nós podemos dar a saudação para ele. Obrigado, doutor, por estar conosco. Obrigado pelas informações, válidas demais. O leque é grande. Hoje de manhã, quando ele falou da água, é impressionante como é importante a gente não dá conta de absorver tantas informações. E ele ia abrindo alguns leques, mas tinha que fechar logo, porque são uma coisa ia longe, muito interessante. Eu agradeço a Deus pela sabedoria que ele tem dado ao doutor Silmar, pela oportunidade que nós tivemos de ouvir algumas coisas importantíssimas para a nossa vida. Nós damos valor a muita coisa, queridos. Porém, não damos valor àquilo que realmente deveríamos dar. Damos valor ao esporte, damos valor ao trabalho e não damos valor à família. E quando perdemos a família, perdi a família, perdi os filhos, perdi a esposa. Ignoramos algumas coisas com relação à saúde, não damos importância, porém quando a coisa fica negra, e aí a gente fala assim, Senhor, se o Senhor me der mais uma chance, eu vou refazer a minha vida. Alguns até nos primeiros dias, depois que saiu ali do pé da cova, eles até lutam em tentar refazer a vida, mas cai na rotina e tudo volta ao normal. Então nós precisamos saber valorizar família, saúde, a fé, isso tudo é importante, irmãos, tudo é importante. Se não fosse importante, Deus não teria nos orientado. Mas agradecemos a Deus a atenção de todos. Vamos fazer uma oração, fechando esse bloco, depois vem um momento de louvor, para nós termos então uma reflexão, um programa de homenagem aos nossos pais. Vamos orar. Obrigado, querido Deus, pelas orientações que o Senhor tem disponibilizado a todo ser humano, de maneira especial a nós, adventistas do sétimo dia. Não porque somos melhores do que ninguém, mas porque tivemos o privilégio, Senhor Deus, de receber o tesouro da orientação, a Tua palavra, acompanhada de todas as orientações do Espírito de Profecia, acompanhada ainda, Senhor Deus, da disposição de alguns homens e mulheres que têm dado parte da vida, se dedicado para absorver o melhor possível e transmitir a este mundo. Obrigado, Senhor Deus, pelo Dr. Silmar, que o Senhor continue conduzindo a vida dele, guiando, usando da melhor maneira possível para levar bênçãos a lares, as pessoas através da saúde e, sem dúvida nenhuma, encaminhar essas pessoas ao teu conhecimento. Que o Senhor possa usá-lo por este mundo afora, os países por onde ele tem passado, que o material que ele tem deixado possa continuar fazendo a obra que, sem dúvida nenhuma, ele tem buscado fazer na vida do ser humano, usado naturalmente por Ti. Continue conosco, Senhor. Dá-nos sabedoria para aplicar em nossa vida as Tuas orientações. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.
nós teremos um momento do louvor, equipe jovem. Depois nós teremos, dentro do programa, né, homenagem. Teremos um momento de confraternização com os pais, com a igreja que está aqui. Os pais representando, quem sabe, os demais pais. E se você no final quiser o material, então nos busque a mim, o Dr. Silmar, sem problema, que estaremos à disposição para isso. Boa tarde a todos. Início de noite, não é verdade? Hoje já pela manhã tivemos essas palestras, agora à tarde o Dr. Silmar continuou aqui enriquecendo com o conhecimento que ele tem e fazendo com que a gente também possa aprender a cuidar mais do templo que é o Espírito Santo, do templo do Espírito Santo que é o nosso corpo. Vamos continuar na adoração ao nosso Deus, vamos cantar louvores ao Senhor. E nada melhor do que a gente descansar nos braços desse Pai amoroso.